Pessoal, Só. boa tarde. Agradeço a presença de todos aí. Tá? Eu acho que a maioria de vocês conhece o Fernando. O Fernando foi professor aqui, foi aluno já várias vezes e é professor que está no YouTube também, né? Faz um trabalho bacana aí de divulgação matemática. É mestre também, tá? Além de graduado, então tem um conhecimento bacana aí. E ele mexe há muito tempo, mais do que eu e qualquer outro professor aqui, nos detalhes do LaTeX, que é um tema que eu achei interessante trazer para vocês. Tá? Então aí eu pensei nele, fiz o convite, agradeço aí a vida do professor e vamos começar aí, fica à vontade. Valeu, Leandro. Eu acho que ficou sem bateria, bem na hora o microfone. Teste, teste, teste. Bom, qualquer coisa, não tem tanta gente assim também, né? É, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, professor Leandro. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. A gente trabalha com LaTeX na matemática por diversos motivos, né? Um desses motivos é você conseguir fazer trabalhos mais bonitos, mais bem elaborados. E aí, eu trabalho com isso desde 2008, 2009 aproximadamente, por causa de uma professora que eu tive aqui, professora Irene Craveiros. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela está em Dourados no momento, trabalha lá. E ela falou assim para mim, ó, eu tenho que escrever algumas coisas aqui, Fernando, eu estava num projeto junto com ela, e ela falou, eu tenho que escrever algumas coisas, só que é em LaTeX. Já ouviu falar do LaTeX? Aí eu falei, não. Ela falou, escreve assim, ó. Escreveu para mim, me entregou e falou, dá uma pesquisada. Aí você escreve para mim. Eu falei, tá bom. E aí se foram 3 meses para eu começar a entender como é que funciona, porque lá atrás, hoje já tem mais material, mas lá atrás não tinha tanto material assim em português. Hoje você encontra também, a maior parte dos fóruns é em inglês, né? Isso vale, infelizmente, aí para tudo, né? Que a gente pesquisa. Então, vocês querem motivação para aprender inglês? Tem material de matemática em inglês também. Tem materiais voltados para educação também em inglês. Então, e LaTeX não é diferente, né? Então, assim, eu fui pesquisando tutoriais para aprender como é que funcionava. E a professora já trabalhava com isso antes, né? Ela sabia o funcionamento, e para ela estava corrido, então ela falou: se vira aí. Eu fui aprendendo o que deu. E o início é muito difícil. O que eu percebo hoje em dia é que, assim, por que as pessoas não começam com LaTeX? Porque o início é uma droga, você está acostumado com Word, você está acostumado, digita, já aparece lá, né? E aí tá tudo bem se o seu arquivo travar, se você não consegue imprimir direito, se desconfigura, é o preço a se pagar por você usar aquilo que você já está acostumado a utilizar, né? Que é o Word. Hoje em dia eu falo menos mal do Word, já falei mais. Se você digita em Word, se dá bem com ele, ótimo. Eu enfrentava muitos problemas, conheço muita gente que enfrenta problemas aí com Word, e o LaTeX é excelente para você sair desses problemas e encontrar um jeito profissional de digitar. Tá? Vocês podem perceber que um trabalho, quando ele é digitado em LaTeX, é diferenciado dos outros. Até o professor Tales, a gente brinca, né? Você olha o trabalho e fala, não, isso aqui é LaTeX. Você bate o olho, você sabe que a qualidade é diferente, é melhor, é mais bem feito, tá? E aí, uma das grandes barreiras para a pessoa começar a usar LaTeX é a linguagem, porque não é uma linguagem que você está acostumado, não é uma linguagem visual. O nome disso é what you see is what you get. É o que você vê, é aquilo que você tem. Você consegue mexer, se você pega a figura no Word e arrasta, você vê a figura sendo arrastada. Se essa figura tiver uma qualidade muito alta, talvez dê uma travada. Então, assim, esse processo de você clicar e arrastar, e as coisas se moverem, você digitar elas aparecerem, é o What You See is What You Get, e o LaTeX é com códigos. E esses códigos as pessoas tendem a achar que é muito difícil de mexer, mas não é. A tarde de hoje é basicamente para mostrar para você só o início, tá? Como que você começa a digitar em LaTeX? Mas antes de a gente iniciar a digitação, eu queria mostrar para vocês o resultado final, porque talvez motive. Não sei quem de vocês já teve que passar atividade para os seus alunos e ficaram meio que presos ao que já existe, porque você quer passar uma atividade, mas não sabe digitar ou fazer uma figura, então você tem que ficar procurando na internet, no Google, alguma coisa que se adapta para aquilo que você deseja passar como atividade. Às vezes você acaba perdendo muito mais tempo do que se você criasse. Mas como é que cria, né? É difícil a gente criar um negócio próprio. O LaTeX permite a gente fazer isso e, inclusive, permite com que a gente adapte aquilo que já existe para o nosso estilo. Eu vou fazer isso no Enem e mostrar para vocês o resultado de um trabalho que eu tenho feito aí. Tipo assim, não sei se vai dar para ver direito aí, mas isso aqui é depois de bastante trabalho com LaTeX, tá? Não é tranquilo digitar assim.
Mas assim, ó, tá detalhadinho, tá com o logo lá em cima, tem como você posicionar uma imagem onde você quiser na tela, fazer a arte que você quiser aqui. Então eu peguei o molde da prova do Enem e dei uma adaptada. Porque assim que o pessoal fizer o Enem, eu quero fazer exercícios passo a passo, com QR Code aparecendo exercício por exercício. Aí eu disponibilizo o PDF, a pessoa acessa, ela vai ver os exercícios, e aí já está estilizado, já está bonitinho assim. Aqui, ó, tá escrito 116, não sei se dá para ver de longe. 116, 126, aqui tem uma interrogação, aqui 132 e aqui 091. Por que isso? Porque na prova do Enem, você tem provas de cores diferentes e uma mesma questão, ela é diferente, a numeração dela de uma prova para outra. Então, eu quis adaptar para você saber de qual questão que eu estou falando. Então, essa questão é a 91 da prova amarela e também é a 132 da prova azul e assim por diante. Isso aqui, se você for fazer manualmente, um por um, é uma droga. Se você tentar fazer uma arte disso, e aí tem muita questão de matemática, fica muito difícil. No LaTeX isso aqui vira um comando, uma linha de comando. Você escreve um comando e fala, ó, essa questão. Aí vai ter uma determinada ordem, né? Amarelo, azul, branco, cinza e rosa. Então eu quero que os números sejam 091, 132, interrogação, porque não tem a prova branca aqui para essa questão, 126 e 116. E aí ainda coloco o próximo campo lá do comando que eu vou fazer como um QR Code. Um link para um vídeo que a pessoa vai poder clicar aqui ou então direcionar o celular na tela e vai parar no vídeo resolvendo aquela atividade. Por enquanto não tá feito, tá? Por enquanto não tá feita essa daí. Mas estará. Essa e as outras. Então, assim, esse aqui é o estilo como é que fica depois, ó. Muito parecido com a sua prova do Enem, né? Esses círculos, essas formulinhas, tudo foi feito no LaTeX. E aqui embaixo uma segunda versão, que particularmente eu achei mais legal. Estiliza um pouco mais aí, parece que tá rasgado ali e tal, mas a ideia é a mesma. E aqui mais para baixo, só para ver como é que fica o texto. E um link secreto para o curso de LaTeX. É um curso aqui, depois eu falo do curso. Se você clicar ali, você vai direto para a página. A numeração tá diferenciada também, ó. Símbolo do Enem, aqui o número 2. Todas essas coisas aqui, elas são meio complicadas de você fazer se você tentar começar daí. Mas se você começar do simples, o que você precisa fazer? Acessar esse site, chama Overleaf, você não precisa instalar nada, tá? Antes, uma das grandes complicações, o Thales está aí para não deixar mentir, para você trabalhar com LaTeX, você tinha que instalar muita coisa e aí dava problema de pacote e tal. Dá para instalar ainda, ó. O nome desse negocinho aqui é Tech Studio. É um programinha, dá para começar um arquivo aqui também. Se você compila e vai transformar num PDF diretamente, tá? Compilar é o quê, né? Vou falar disso agora. Vou criar aqui um novo projeto de teste, ó. O que precisa para entrar no Overleaf? Uma conta do Gmail. Se você criar uma conta no Gmail, você usa como login aqui. Você clica assim, entrar com a conta do Google. Pronto, já vai aparecer essa tela. E aí você pode clicar aqui em cima no canto esquerdo, ó, novo projeto, projeto em branco. E aí eu vou escrever aqui o FMS, criar. E hoje em dia tá assim, ó. Ele já te dá um exemplo. Você chega já com a coisa meio criada, meio encaminhada, e você pode já começar a digitar. Bom, tem muitos detalhes aqui para a gente trabalhar, tá? Não dá para falar tudo em tão pouco tempo. Mas, assim, o básico para a gente começar é entender que o LaTeX ele funciona com pacotes e ele tem a parte correta para você digitar as coisas. Você consegue visualizar que está escrito aqui Begin Document, na linha 8, /Begin Document ali. E na linha 14 está escrito /End Document. Eu atendo pessoas que têm problemas usando o LaTeX. A galera que normalmente está fazendo dissertação, tese. Então eu atendo uma galera assim pela internet. O que acontece muitas vezes? O erro da pessoa. Se você fizer isso aqui, ó, na linha 15, não vai abrir o seu arquivo. Por quê? Está depois do final do seu documento. Então a regra primeira do LaTeX é digita no lugar certo, tá? Não digita depois que terminou o documento. Essa linha termina o seu documento. Se você digitar qualquer coisa antes, complica para você. E antes do Begin Document, se você digitar qualquer coisa que não seja um código próprio para aquela área, também vai não dar certo o seu documento, tá? Antes do Begin Document, o nome disso aqui é preâmbulo. Tudo que está escrito aqui, ó, chama preâmbulo. No preâmbulo é onde a gente coloca os pacotes, ó. Eu vou fazer um arquivo mais simples possível aqui, antes de começar a colocar pacote e falar para que serve, só para mostrar isso daqui funcionando para vocês, ó. Esse é o arquivo mais simples. Linha 1,
eu falo qual é a classe do documento, é um artigo. Não se preocupem com inglês, não se preocupem com código, tá? Isso daí não já vem pronto, essa parte já vem pronta, você não precisa nem lembrar desses comandos depois. É só você lembrar da estrutura, onde que você clica, onde você pode digitar. Então, nessa linha 1, está escrito barra document class article. É um artigo a classe do documento. Dentro do begin só tem a letra A maiúscula. Aí, eu posso... Esse aqui é o layout clássico. Quando vocês entrarem da primeira vez vai estar assim, ó. Eu posso vir aqui nesse botão verde e clicar em recompilar. E ele vai pegar o que está escrito em código e vai transformar num PDFzinho aqui do lado direito para você. Tá? Esse é o início mais simples possível que eu posso falar para vocês, tá? Digitem uma letra dentro do document, funciona, já está compilado o seu primeiro arquivo. E aí, a partir daí, o que a gente faz? Bom, antes de mais nada, visualizar as coisas é interessante, né? Duvido vocês lerem no PDF que eu escrevi aqui, ó. Horrível, horrível. Então, outra coisa é a gente saber mexer no programinha para a gente poder visualizar bem as coisas. Então, lá em cima, lado direito superior da tela, tem layout escrito. Tem várias formas de você visualizar o seu arquivo. Você pode visualizar só o editor, só o PDF, ou essa última opção que é a melhor de todas, ó. PDF numa tab separada, em outra aba. Olha só que legal. Fica só o PDF nessa aba aqui, e aqui vai ficar só a linguagem de código, que eu vou aumentar, inclusive, para ficar melhor de vocês verem, e aí nessa outra, o nosso resultado. Fica mais fácil da gente conferir. E o botão recompilar está aqui em cima, mas eu quase não uso, vou confessar para vocês. Porque quando a gente está digitando aqui, digitando o arquivo, é mais fácil teclar Ctrl Enter. Ó, teclei Ctrl Enter no finalzinho, eu não precisei ir lá com o mouse e clicar. Então agiliza o processo, já está digitado isso aqui no PDF. Beleza? Tem uma possibilidade de você fazer o seu arquivo ele rodar sempre, o tempo todo, enquanto você está digitando, está aparecendo, quase como se fosse o Word. E por esse motivo eu não uso, tá? Mas existe, tem como você fazer isso acontecer ali. Tem coisas que eu vou precisar só pular, tá, gente? Por conta do nosso tempo aqui. Bem, mas fiquem à vontade para me perguntar, tá? Quem quiser perguntar depois ou durante me interromper aqui, ou então entrar em contato depois, eu sou bem acessível, é só mandar mensagem e não ficar chateado se eu demorar a responder só. Na linha 2 e 3 aqui, ó, você tem o seu preâmbulo. No preâmbulo, a gente vai usar muito esse comandinho, ó, /usePackage, usar o pacote. O que é usar o pacote? Para que serve um pacote aqui? Um dos motivos é esse aqui, ó. Se eu digito aqui, vou digitar um comando para criar uma listinha de números, uma listinha numerada que a gente fala, tá? Vou colocar assim, ó, /begin. Eu comecei a digitar /begin, tecla Tab, ele finalizou a escrita da palavra begin só. Se você digita aqui dentro, por exemplo, enumerate, que é o nome do comandinho para você criar uma lista numerada, e aí sim você tecla Tab, olha só, ele cria o finalzinho, /end enumerate, que é um grande problema que a gente tinha no início com o LaTeX, porque tudo aquilo que você começa, você tem que terminar. E se você digita errado, as coisas dão um erro aqui também, tá? Então, se você usa o Overleaf, que é esse site online aqui, você já não tem problema com isso, porque ele mesmo completa para você o código. Beleza? Dentro desse item aqui eu vou escrever, ó, primeiro item, e aí na próxima linha eu vou colocar assim, ó, /item, segundo item, /item, terceiro item. Ctrl Enter. Quando a gente vai lá no nosso PDF, olha lá como que aparece, ó, já fica primeiro, segundo, terceiro. Se você cria uma listinha de 20 e você troca a ordem depois disso, desses itens, né? Por exemplo, eu quero colocar o terceiro item como primeiro agora. Suponha que isso aqui não é uma lista pequena, tá? Suponha que é uma lista enorme e você precisa trocar. Você não precisa reenumerar tudo de novo, se preocupar com formatação, de você copiar uma parte que está com... Só imagina você fazendo isso no Word. Você pega, copia uma parte, cola lá em cima, muda a numeração, estraga. E aqui não, ó. Terceiro item está como item 1. E o item 3 está escrito primeiro item. Eu troquei a ordem dos dois. Da mesma forma que isso acontece com uma listinha simples de enumeração, isso acontece para capítulo, isso acontece para imagem. Se você adiciona uma imagem, por exemplo, as suas imagens, quando você vai fazer nas armas ABNT, escrever as coisas, né, fazer os gráficos, as suas imagens elas vão ficar numa ordem enumerada, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. E o seu orientador vai riscar aquilo de vermelho, vai falar, ó, põe isso aqui antes. Ou então, adiciona mais texto, adiciona mais 2 imagens aqui. Aqui no LaTeX, você não precisa se preocupar com a numeração. O próprio LaTeX já renumera para você. Você tem uma imagem numa página, e aí você tem uma imagem na segunda página. Se você adicionar uma no meio,
essa que você adicionou vai passar a ser a imagem 2 automaticamente. Igual a gente acabou de fazer aqui na enumeração. Beleza? Então ele automatiza isso. Mesma coisa para capítulos e outras coisas, outros comandos assim, que você precisa fazer a chamada em algum momento. Bom, não falei do pacote ainda, hein? Falei só do comando enumerate. Vou escrever aqui na frente assim. Ó. Coloquei um A. Tá vendo que eu coloquei um A aqui entre um A maiúsculo e fechei parênteses? Isso aqui que eu fiz na frente do /begin enumerate é um campo opcional. Tudo que você coloca entre colchetes é uma opção. Você está falando para ele, ó, se comporta dessa forma aqui. E se você coloca entre chaves, você está dizendo assim, o comando tem esse nome aqui. Então o comando chama enumerate e a opção que eu adicionei ali foi usar a letra A maiúscula para enumerar. Porque a gente pode usar o LaTeX também para enumerar usando letras, tá? Mas, como vocês puderam ver, não apareceu ali escrito o que eu queria. Sumiu, inclusive, tá tudo na mesma linha, ó. Terceiro item, segundo item, primeiro item, tá tudo complicado ali. E ainda, para completar, lá em cima tá escrito um 4 e tem um vermelho atrás dele. Tem gente que começa a usar o LaTeX e vai deixando acumular esses erros aí. Tem o erro mesmo, que é o vermelho, e tem o amarelo, que é um aviso para você. O amarelo, eu gosto de comparar com... É como se o LaTeX estivesse falando assim para você, ó. Sua casa não caiu na sua cabeça ainda, mas tá quase, ó. Ó como tá torta essa parede. E tem gente que vai deixando. Não deixem acumular, tá? Quando você estiver trabalhando com qualquer coisa que envolva programação, se tem algo indicando que pode ser otimizado, otimiza aquilo. Beleza? Aqui, como é que você encontra o erro? Ó, clica lá em cima, nos logs de arquivo de saída, e ele está dizendo para você o seguinte ali, ó. Deixa eu ver se aqui eu tenho o zoom. Não. Dá para ver bem, gente? Ó, na linha 10, aqui, ó, tá escrito /item, aí tem o T e o resto está escrito embaixo. Dá para ver isso aqui? Significa o quê? Significa que na linha 10 está seu erro. Lá está errado alguma coisa. E aí, mesmo sem saber inglês, você consegue olhar para a quebra de linha e falar, ah, tá por ali, então eu errei alguma coisa. Você consegue arrumar aquilo. Eu, por acaso, sei qual que é o erro, porque ele foi proposital. Eu deixei sem chamar o pacote que se chama enumerate. Tem um pacote próprio para essa enumeração. Ele vem aqui antes do begin document, vem no nosso preâmbulo, né? E a gente escreve assim, ó, /usePackage enumerate. Quando a gente compila usando o pacote, aí sim o LaTeX vai entender que você quer numerar usando letras. E aí vai ficar A maiúsculo, fecha parênteses, B maiúsculo, fecha parênteses. Você pode usar letras minúsculas, você pode usar números romanos, em maiúsculo e em minúsculo também. E também números até. Você pode numerar usando os números. Então, assim, dá para você fazer essa numeração aí usando aquele pacote. Pacotes são, para fazer uma comparação, que é muito fácil de entender assim, pacotes são como ferramentas que você vai usar para o seu arquivo ficar mais elegante e você não precisa carregar todos eles de uma vez só. Diferente do Word, por exemplo, onde usa linguagem visual e carrega tudo ao mesmo tempo, às vezes fica pesado para sua máquina. No LaTeX, se você precisa usar um pacote, você vai ter que carregar ele especificamente. Vamos fazer uma comparação com uma casa. Ó. Se eu quero medir o comprimento dessa mesa, dá para a gente usar uma régua, dá para a gente usar uma trena, por exemplo. Então, é mais fácil pegar lá fora, em algum lugar que tenha, uma trena ou uma régua e trazer para cá e fazer essa medida, porque fica leve, é fácil fazer isso, do que eu deixar aqui dentro uma retroescavadeira, sabe? Uma pilha de máquinas que servem para várias outras coisas, que elas são úteis para as coisas. Só que deixa muito pesado o ambiente. Você não precisa daquilo tudo, você só precisa da régua. Então, isso deixa leve. Sua máquina funciona mais rápida, é muito bom para quem tem computador um pouquinho mais fraco, às vezes. E você cria arquivos também que são menores. Além disso, tem algo interessante também, que é assim, se você precisa colocar uma figura aqui, eu vou pesquisar, por exemplo, por UFMS, pegar o logo da UFMS aqui, pegar isso. Peguei esse logo aqui, e eu quero adicionar uma imagem agora aqui. Pacotezinho da imagem, assim. GraphicX, que chama. Outra coisa, esse negócio de eu escrever o comando em inglês e tal. Parece um negócio extremamente difícil. Não é difícil, acredita em mim. Isso daqui eu lembro por causa do uso. Conforme você for precisando, você vai ter que pesquisar qual que é o pacote que serve para colocar imagem. Tá? Aí você vai ter o pacote. Eu quero arrumar a margem. Como é que arruma a margem? Aí tem outro pacote. Cada pacotezinho servindo para alguma coisa. Se você usa o tempo todo, é igual fazer conta de matemática, né? A gente não decora tabuada às vezes. A gente
vai lembrar porque a gente fez um monte de exercício. Tem uma prova. Você não vai decorar os exercícios. Você vai fazer a lista até você entender o suficiente e você, sem querer, acaba decorando alguns, de tanto que você estudou. Então, meio que é isso, tá? A gente lembra dos códigos aqui, mas não precisa ficar preocupado em decorar nada, não. Exemplo da adição de uma imagem. Eu vou colocar assim. E já para mostrar mais coisas aqui do LaTeX, eu vou colocar isso dentro de uma seção. Esse comandinho section, ele separa seções, que são tipo os nossos capítulos, subcapítulos, tá? E uma coisa legal também é que é intuitivo. Se o section é a sua seção, subsection é a sua subseção. Então, eu vou escrever aqui exemplo de subseção. Não sou criativo para os nomes aqui na hora de escrever, mas enfim. Um exemplo de texto. Vou só escrever isso, só para você ter uma ideia de que começou aqui. E aqui embaixo eu quero incluir a imagem que a gente acabou de pegar lá de cima, ó. Essa imagem está nesse link. Você pode subir a imagem aqui do lado esquerdo. Eu falei que existe o PDF, né? Eu falei que existe a parte do código, mas não falei desse lado esquerdo ainda. O lado esquerdo eu chamo de árvore de arquivos. Nessa árvore de arquivos, lá em cima você pode criar um novo arquivo, uma nova pasta. Você pode subir uma imagem que já existe, né? Clicando nesse terceiro aqui. Ou renomear aquilo que já existe aqui, tá? Vou clicar nesse carregar, que é a terceira opção. E eu vou carregar uma imagem de uma URL externa. Vou escolher essa opção aqui. Poderia carregar do computador direto, mas eu quero carregar da URL externa, tá? Vou clicar aqui em cima, ó, e vou colar a nossa imagem, que está lá, que eu peguei o endereço aqui em cima, né, na barra de endereço lá. Vim aqui, colei nessa parte de cima. E o nome dessa imagem vai ser logo.jpg. Clique em criar. Olha que legal. Está lá no nosso arquivo. É melhor você subir os arquivos direto pro LaTeX, tá? Do que você ficar pegando o URL da internet. Então, se você puder subir da máquina, é só fazer a mesma coisa aqui, só que ao invés de carregar de uma URL aqui do lado esquerdo, você clica só no carregar e vem aqui e seleciona do seu computador. Enfim, o nome do arquivo é logo.jpg. Como é que a gente adiciona essa imagem aqui? É um comandinho chamado include graphics. Eu não preciso digitar tudo isso. Essa é outra coisa muito legal de você usar isso aqui online. Você pode usar no seu computador, mas é difícil ter um programa no computador que completa para você as coisas. E aqui não, ó. Barra em tecla tab. Já completou. Eu quero digitar qual que é a largura da imagem. Width é a largura. Eu vou falar que tem 8 centímetros de largura. E aí, isso aqui é campo opcional, tá? Se você deixar sem preencher, ele vai colocar a imagem no tamanho original. E muitas vezes isso vai passar do tamanho da página e tal. Mas se você deixar esse comandinho aqui, você controla exatamente quantos centímetros você quer, sem precisar ficar indo lá no menu, lá em cima, clicando, testando, tá? Eu vou deixar 8 centímetros e vou colocar o nome da imagem aqui, logo.jpg. Que quando a gente compila, olha só que legal, tá lá a nossa imagem adicionada. Então, esse é o jeito de você adicionar, se você quiser adicionar só a imagem, e aí tem o jeito certo de fazer, que é você colocar como uma figura, quando você for escrever o seu trabalho, o que seja, você tem a forma correta de fazer, que é assim, ó, figure, barra begin, figure. Quando você tecla tab, ele autocompleta para você. O que tem que ter essa imagem, então? Ela tem que estar centralizada, ela tem que ter o include graphics, que é você adicionar a imagem mesmo, que é esse comando que estava lá em cima, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, recortei lá de cima e colei aqui. Caption, que é você colocar a legenda dessa imagem. Eu vou colocar como logo da Universidade Federal. E aí, tem esse label. O que é o label? O label é a forma como você vai se referir a essa imagem. Se você precisar se referir a ela em algum momento, falar de acordo com a imagem tal, né? Fica mais fácil se você tiver esse label, essa etiqueta. Label significa etiqueta. Para você colocar no resto do seu arquivo. Isso serve para a imagem. Como não vai dar tempo de a gente ver tudo, né? Eu vou comentar algumas coisas aqui já. Serve para tabela, serve para equações, para você não ficar precisando voltar toda vez e descobrir qual que é o número da equação. Isso é muito útil, porque, sei lá, você coloca Bernoulli como label ali. Aí você tem um trabalho onde você vai falar daquilo o tempo todo. Beleza, toda vez que você precisar fazer uma referência, você vai colocar um comando chamado /ref, RF, e entre chaves você coloca só o nome da label, que é Bernoulli. Então, de acordo com... Aí colocou a label. E coloca de novo, coloca de novo. Imagina isso misturado com a enumeração das páginas. Se você está citando de acordo com Bernoulli na página tal, e depois você precisa reestruturar o seu arquivo inteiro, aquilo muda de página. Cara, é muito difícil você refazer isso tudo em outros programas.
no LaTeX você ganha muito tempo de vida, assim, de não precisar estar correndo atrás dessas coisas. Porque se você trocar ali de qualquer página para qualquer lugar que seja, ela vai acompanhar a enumeração. Então, em todas as páginas que você citou o tal do Bernoulli, aquilo vai ter mudado também, entendeu? Então é muito mais tranquilo. E aí isso serve para equação, para imagem, para tabela, tá? São as labels aqui. Eu tô olhando pra cara de vocês, algumas pessoas estão felizes assim, e tem outras que estão, meu Deus, é muita coisa. Quem tá achando que é muita coisa, calma, que isso aqui é só para apresentar a ideia, tá? Eu só estou mostrando para vocês. Eu falei no início, né? Levei 3 meses. Não foi 3 horas, não foi 3 dias, 3 semanas. 3 meses para começar a entender como é que funciona. Não achem que vocês vão pegar tudo em uma tarde. Não tem como, tá? É um processo, assim. Mas é um processo muito interessante, que dá uns resultados, tipo, bacanas assim. Outra coisa também, normas da BNT, que é um terror para muita gente. Olha só as normas da BNT sendo feitas no LaTeX. A parte mais simples das normas, tá? Que é, por exemplo, você colocar as margens. Vamos ver se vocês lembram das margens. Vou perguntar para vocês, em vez de eu falar. O pacote chama Geometry, tá? O pacote chama Geometry. Digam para mim, por favor, qual que é a margem esquerda das normas da BNT? 3. 3 o quê? Centímetros. Margem superior? 3 também? E a margem direita? E a margem inferior? Botam margem 2. Isso. Perfeito. Margem à esquerda. Eu estou colocando em linha separada só para ficar mais fácil de visualizar, tá? L margem. Left margem. Left à esquerda, margem é margem mesmo. Então, margem esquerda 3 centímetros. T margem, que é a top margem, né? 3 centímetros. R de right, à direita, é 2 centímetros. E B de bottom, que é aquilo que está embaixo, 2 centímetros também. Isso aqui estava em linha separada só para ficar mais fácil de ver, mas aí eu vou deixar tudo na mesma linha agora, tá? Olha como que está nosso arquivo por enquanto. Ele está assim. Se bem que não está fácil de ver também, se eu mudasse a margem não ia ficar fácil de visualizar. Vou fazer algo aqui antes de começar a mudar tudo, que é o seguinte, ó, eu vou comentar, quando a gente coloca um sinalzinho de porcentagem no início da linha, fica tudo cinza na frente, tá vendo? Significa assim, o código não vai interpretar aquilo. O LaTeX vai passar por aquela linha como se ela não existisse, com a vantagem de que a gente não precisou deletar o que está escrito. É como se eu não tivesse escrito a linha 6, mas ela está ali digitada, beleza? Isso é um comentário, é muito usado em programação. Então eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo, eu vou criar um pacotezinho aqui chamado Lipson. O Lipson é uma linguagem em branco. É um texto que ele está em latim, parece que está falando alguma coisa, mas até onde eu sei não está falando nada. E o comandinho é assim, ó, Lipson, coloca entre chaves, e aí quais os parágrafos do texto em branco você quer. Eu vou colocar do 1 até o 15, por exemplo, aqui. Teclar Ctrl Enter. Olha que legal, ó. Depois da imagem aqui, um exemplo de texto. Olha só isso. Lorem Y dolor est. E aí ele cria bastante texto. Tá, mas para que eu vou criar um texto desse? Um dos motivos é você ver sua formatação. Você está vendo como está longe das margens? Olha que gigantesco. Não é normas da BNT nem ferrando isso aqui. Não é. Então, vamos lá agora mexer para fazer as normas da BNT. Ó. Vou descomentar isso daqui. Ó. Compilei agora. Olha só. O que estava bastante afastado das margens, agora olha só. Já está mais próximo. Ó. Já está 3 centímetros acima, 3 à esquerda, 2 à direita e 2 abaixo. Mas ainda está muito grudada essa letra aqui, né? Então a gente vai ter que mudar isso. Como é que muda? Tem um pacotezinho aqui que chama setSpace, e a gente vai escrever um setSpace, uma separação ali de 1/2 spacing. Eu gosto de entender o significado de estar sendo escrito por um motivo. Fica mais fácil de lembrar. Se todas as vezes que você for precisar de um código, você for na internet, você vai achar. Você vai achar. Mas, se você lembra o significado das coisas, tipo, set space é o quê? É setar, é colocar um espaçamento. Space é espaço. Então eu estou setando, eu estou colocando um espaçamento. Eu lembro que isso é opcional, tem um campo opcional, por quê? Porque se você fala que tem que colocar um espaçamento, você tem que dizer que espaçamento que é esse. Normalmente as coisas são assim aqui no LaTeX. É o tal do complemento, né, que a gente usa em língua portuguesa. Não, tem frases que você não pode só começar o verbo de ação, você tem que falar como que ele vai agir, com o que ele vai fazer. É igual eu falar, ó, coloca uma margem aí. A margem do quê? De quantos centímetros? Aonde? Qual margem? Tem 4 margens, como é que eu troco? Então o LaTeX é só você falar de forma compreensiva com ele que ele te responde legal. 1/2 spacing, por exemplo, olha lá.
tá colocando mais afastado a letra uma da outra, né? As linhas aqui. Tá com espaçamento de 1,5 já. Para você colocar que é uma página A4, é lá em cima, no Document Class. A4, Paper, papel A4, e o tamanho da fonte, 12 PT. 12 PT de pontos, tá? PT de pontos. 12 pontos. E vou falar um negócio pra vocês. Tá praticamente pronto aí. Normas da BNT com, vamos ver, Set Space, Geometry, 3 linhas. Se você copia esse código, é uma outra vantagem do LaTeX também, se você copia e cola, pronto, você está pronto para começar a digitar já o seu próprio arquivo, já nas normas, por exemplo. Eu tenho um pacotezinho aqui, uma lista de comandos que eu chamo de café.tech. Deixa eu ver se está fácil aqui. Eu compilei e deixei de uma forma bonitinha aqui os pacotes que eu mais uso. E aí eu já está organizado o que cada um dos pacotes faz, tá? E separado por tópicos, tipo assim, ó, aqui estão pacotes essenciais. É essa quantidade aqui que eu percebo como essencial para você ter um texto, qualquer texto que seja, assim. Aí a segunda parte, design, fontes, margens, espaçamentos. Isso aqui faz tudo. Deixa nas normas da ABNT, o espaçamento, etc. Tá? Pacote de acentuação, para tudo ser acentuado de forma correta. Essa próxima parte eu chamo de cabeçalho, rodapé e plano de fundo, porque eu gosto de deixar os arquivos que eu faço no LaTeX bonitinho, né? A parte superior fica com uma imagem normalmente. Eu quero controlar onde é que vai ficar a numeração da página. Como que essa numeração vai se comportar? Então, tudo está feito nessa parte aqui. Tá, você olha e fala, caramba, é muito código. Esse código aqui, que está parecendo bastante complicado, é de um arquivo que ele é mais complexo. Você não precisa de nada disso se você for fazer um arquivo simples, tá? O arquivo simples que você precisa parou aqui em cima, ó, pacotes essenciais. Talvez aqui também, vai, para ficar nas normas da BNT também. Daqui para cima, se você pegar esse textinho, copiar, colar no seu arquivo, pronto, está pronto para começar a LaTeX, beleza? Eu preciso que alguém me fale sobre o tempo, senão eu vou me estender muito aqui. Tem um pacotinho especial aqui, ó. Esse background para você colocar um plano de fundo, tá? Você pode colocar um plano de fundo na sua página. Com comando simples também, você altera o tamanho da sua página. Então, eu já vi gente, por exemplo, que quer fazer um banner, um folder, algo assim, a partir de algo que já escreveu, né? Um arquivo que já está pronto. Ele quer pegar aquele texto e transformar num banner para apresentar num evento. Isso no LaTeX é assim, tá? Você reduz o tamanho do texto, coloca em 3 colunas, são 2 comandos que você fez. Reduz o tamanho do texto, coloca em 3 colunas. Aí você organiza uma coisinha ou outra que ficou fora de lugar, alguma imagem só, e pronto, tá pronto seu banner. Ah, eu quero um banner de tal tamanho, porque a gráfica pediu naquele tamanho. Como é que você faz isso no Word? Eu não sei dizer. Pode ser que seja fácil, eu só não sei fazer. Mas no LaTeX é você dizer o tamanho da página, tá? Então são vários detalhes, assim, mas é interessante de ver funcionando. E as aplicações são muitas, assim. TIC-Z. Esse é especialmente bonito. Assim. O TIC-Z, ele serve para você fazer desenhos, mas não é qualquer desenho. Ele desenha funções para você. Ele desenha funções, ele desenha gráficos, ele pega gráficos que estão feitos em 3D e passa em forma do PDF. Tem uma parte que foi descontinuada, infelizmente, descontinuaram isso, que pegava um gráfico em 3D e permitia que você rodasse ele no PDF. Foi descontinuado por causa de problemas com aquele Macromedia, que parou de funcionar o Flash. Mas quando funcionava o Flash, você podia. Você podia assistir um vídeo no PDF, dentro do PDF. Você clicava no play, se você quisesse ir ouvindo, algumas coisas assim existiam antes. Aí talvez possam voltar a existir depois também, né? Mas é que deixou de ser seguro usar o Macromedia. E esse TIC-Z, você consegue fazer coisas como, por exemplo, eu já falei, né? Fazer gráficos, entender melhor como que aquele gráfico está funcionando, montar seu próprio exercício usando o gráfico. É algo legal também de poder fazer. Eu montei uma prova recentemente. Acho que não é errado eu mostrar a prova para vocês. Eu não estou mostrando a prova de ninguém, eu só estou mostrando uma prova em branco. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. P1 de agronomia. Aquele cabeçalho ali, tudo LaTeX. Tá, aqui tem a UEMS, a imagem, né? O restante aqui é uma tabela. Essa tabela aqui, ó, se você for fazer ela no Word, é algum problema você fazer. Tirar a bordinha da onde você tem que tirar, adicionar as bordinhas onde tem que colocar um underline aqui nesse lugar do estudante, fazer com que a medida seja certinho até o final. Não fica alinhado. E aqui já está automático, já fica alinhado certinho. Ó. Disciplina embaixo de data, tudo certinho. Fazer uma caixinha de texto e fazer o texto lá dentro se comportar de uma forma diferente, tranquilo, tá? O nome disso aqui é mini page. Você consegue criar uma mini página
uma página que se comporta de forma diferente dentro da sua página. Então é legal se você quiser colocar observações. Vocês já viram um livro didático, né? Já pararam para analisar o livro didático? Eu sei que todo mundo já viu, né? Livro didático de matemática, mas tipo assim, você já parou para ver aquelas figuras na página, o dimensionamento, onde é que as figuras estão, como é que está escrito o texto, a fonte que está escrita? Já pararam para pensar como aquilo é feito? Você escrever matemática, aqueles cálculos de integral que você olha e fala, meu Deus, uma integral, olha esse desenho, tipo, como que aquilo é feito? Uma das ferramentas mais poderosas para você fazer esse tipo de coisa é a LaTeX. Isso aqui é um exemplo que ele não é tão avançado assim, tá? De matemática escrita no LaTeX. Eu vou escrever algum exemplo com vocês. Até se alguém quiser saber alguma coisa em particular, e quiser falar aí, eu busco fazer aqui junto com vocês, tá? Mas aqui você tem exemplo de sistema, você tem exemplo de uma potência, fração, você tem polinômios, né? Tá elevado as potências, tá adicionando ali e tal. Limite, tá escrito. E olha esse gráfico. LaTeX, tá? Não tem um programinha extra aqui. Só LaTeX. Com LaTeX você consegue montar usando... você vai usar alguns pacotes mais avançados, mas os resultados ficam bonitos assim. Você consegue pintar os gráficos também, tá? Consegue fazer vários pontos ali na parte inferior, e aí dá para falar de integral, por exemplo, né? Tem uma área pintada e tal, sem ir para outro programa, copiar, colar, recortar, e às vezes desconfigurar tudo. Uhum. Que é a mistura do Tix com Axis. Mas é difícil mesmo. Você coloca algumas pontuações aqui do tipo... É uma mistura de Tix com Axis. Tem um outro pacote que chama Axis, que você mexe com a questão gráfica mais prática, assim. É uma sequência de linhas e pontos, na verdade, ó. Tem no curso, no canal ainda não. Não, mas posso colocar. É que essa é bem, tipo, eu não vejo ninguém falando disso. É avançado. É só isso daqui, tanto que eu não estou entrando em detalhes, porque olha o tamanho do código para fazer aquele gráfico. Ó. Isso aqui não foi digitado manualmente, não, tá? Fiquem tranquilos. Nossa, cara, mas sou meio estranho, né? Mas é que é verdade, eu não tenho no canal, só tá lá no curso mesmo, mas tem aula. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa assim de como usar, talvez não um gráfico muito complicado, mas de como começar. Assim. Uhum. E bibliografia. Bibliografia tem um negócio muito legal, que é esse daqui, ó, a BNTech to Cite. Como é que você faz citação bibliográfica? Desculpem eu não estar entrando tanto na parte do código, tá? Eu não estou lá mostrando como é que faz usando o código. Eu estou mais falando a respeito do que mostrando no código. Por quê? Porque pela minha experiência de mexer com LaTeX e explicar o LaTeX para as pessoas, quando você fica no código, a pessoa fica achando que é impossível fazer. Se você mostra os resultados, a pessoa vê o que dá para fazer e os interessados vão conseguir correr atrás. E assim, eu não dou 2 semanas para quem tiver interessado aqui em começar a mexer com LaTeX. Eu não dou 2 semanas para você estar tranquilo, assim, mexendo, fazendo seus próprios arquivos tranquilo. Umas 2 semanas ali assistindo um vídeo por dia. Você conseguir assistir 2 vídeos por dia, menos de uma semana, de 2 semanas, tá? Eu tenho a parte toda gratuita lá no YouTube. Quem quiser acessar depois, é facinho de achar lá. Você coloca LaTeX Cafemática. Aí vai ter uma playlist, tá? Vamos ver se eu encontro a playlist fácil aqui. Talvez você não esteja tão simples quanto eu achava, mas entrou aqui, vai em playlists, aí dentro das playlists vai ter uma que é de LaTeX. Pô, tá tendo que lutar para achar, eu vou melhorar esse negócio aqui. Aqui, ó, LaTeX, são 64 vídeos, tá? 64 vídeos. Então, clicou aqui na playlist, vai estar aparecendo ali do lado direito, aquilo que você achar que você já entendeu, avança, né? Vai mais rápido. Se achar que eu falo devagar, porque os vídeos são antigos, eu falo devagar hoje, né? Então, antes eu falava mais devagar ainda. Aí você pode assistir na velocidade 2. Quem não souber como assiste na velocidade 2, ó, clica na parte de baixo ali, nessa engrenagemzinha. Aí você tem a velocidade de reprodução. Clica ali no normal e seleciona a velocidade 2. Porque eu falo muito devagar. E aí tem várias aulas aqui, tá? Ensinando desde o princípio. Tá tudo enumerado, as primeiras lá, que eu fazia do LaTeX, ó, esse overleaf aqui, ó. Tá, aula 1, aula 2, aula 3, acho que até o 16 é desse jeito aqui. Beleza? E aí quem tiver interessado consegue aprender tranquilo. Nessa parte aqui de fazer citação, que eu comecei anteriormente falando, você vai fazer o quê? O comando é /cite. É CITE.
entre chaves você vai colocar a chave do cara que você está citando. Como assim chave, né? Por exemplo, vou citar um trabalho do Thales. Você coloca Paiva 2015, por exemplo. Paiva 2015. O comando é esse, né? Deixa eu escrever aqui o comando para vocês. Escrever aqui no finalzinho do arquivo, ó. /cit Paiva 2015. Esse aqui é o comando para você fazer a citação. Você cita, e tipo assim, essa citação aqui, ela tá um pouco diferente de como é no Brasil, mas se você altera o estilo da bibliografia, você já fica certinho do jeito que tem que estar. Tipo assim, o último nome da pessoa totalmente em maiúsculo. Lá no cite, lá em cima, ao invés de ficar esse 1, dá para você deixar já ficar o último nome da pessoa que você está citando e o ano. Então dá para fazer muita coisa legal, assim. E o comandinho é esse, ó. /cite, coloca o nome da pessoa, o nome da chave, né? Aí a chave é o quê? É isso aqui que está escrito no início. Está escrito Paiva 2015, por exemplo. Daí ele vai citar certinho do jeito que deveria estar lá. Então, o que faltou aqui, na verdade, ó, é a junção dessas três coisas, ó. Cite Paiva 2015, dizer qual que é a bibliografia que a gente está usando, qual que é o nome do arquivo, que chama bibliografia.bib, e lá no início você precisa dizer antes qual que é o estilo da bibliografia. Bibliography Style, que é o plain. Uma coisa estranha aqui, né, que talvez algumas pessoas tenham percebido aí, é que você tem coisa em inglês, ó. Tá escrito references, na hora de você fazer a figura lá. Tá escrito figure one, né? Tá escrito em inglês essas coisas. Use package, Brasil, Babel. Muda tudo, ó. Figura 1. Se tivesse em inglês, se tivesse mais coisa, tipo chapter, capítulo, né? Alguma coisa assim, ia ficar em português também. Aí referência. Esse 1, se por um acaso a citação mudar para 2, isso vai mudar automático. Ao longo de todo o seu texto. Ao longo de todo, se vai ser 15 vezes. Já pensou o trabalho no Word? Adiciona mais um autor. Nossa. Assim, é necessário, pessoal, aprender isso aqui para fazer dissertação, tese, na área de exato. Não precisa nem ser em matemática. Nem precisa ser você fazer a prova. Fazer a prova de matemática. Vai fazer uma prova, um trabalho, né? Já fica, não, mas ainda tem gente que quer mudar depois, mas se vai ficar bom mesmo, aí fica legal. Agora, assim, todo texto mais profissional vai ficar na biblioteca à disposição. Você vai publicar um artigo de revista, tem lá o preâmbulo da revista. Você baixa o preâmbulo do Inatec e só coloca o conteúdo. Copia e cola. Você não precisa mexer com formatação. A revista exige que seja feito no Inatec. Ou seja, para publicar precisa. Por quê? Eu estou falando, isso evita um monte de trabalho de um monte de gente. Então, dá para aprender isso aqui, é bom. O professor Fernando disponibilizou o tempo dele aqui, até para divulgar aquele canal dele. Tem que falar, eles podem estar pesquisando, estar se interessando mais lá. Tem se me permite também, tá? Jabazinho, momento jabá. É o seguinte, ó. Vocês viram, né? Tem momentos que a gente trava, quem sabe trava também, não tem problema quanto a isso. Em figuras principalmente, tá? Eu se fosse desenhar gráfico aqui com vocês iam sofrer um pouco mais, porque esse negócio da bibliografia são 3 comandos. Gráfico, você precisa às vezes ter uma consciência de que você vai demandar algum tempo até você pegar o jeito. E se você ficar sem praticar bastante tempo, depois voltar, às vezes você fazer uma setinha fazendo assim, ó, é o fim do mundo. Você consegue desenhar os gráficos avançados, colocar e coloca um x ao cubo, mais alguma coisa lá e dá um gráfico muito bonito. Aquilo tudo você consegue, mas faltando um comando, tipo, eu não lembro como é que usa angle, que é para fazer essa setinha, fazer assim, aí aquele trechinho do desenho talvez demora, entendeu? Até pegar o jeito de novo. Então, até para ver esses comandos mais detalhados, que eu acho interessante você saber como fazer pesquisa. Quem não quiser comprar o curso, quem se interessou em LaTeX, mas não quer comprar o curso, não está podendo agora, ou seja o que for, eu sugiro, né, que vocês peguem conteúdo gratuito. Tem o meu canal lá no YouTube, tem bastante vídeos a respeito. Tem mais 2 amigos meus também que falam bastante de LaTeX, o professor Jaqueline e o professor Aquino. E, assim, estou sempre à disposição aí, tá? Agora, caso alguém queira não fazer o que acabou de acontecer, que é perder tempo para digitar no LaTeX, já que a ideia é justamente ser mais rápido, né? Você focar mais no texto,
eu tenho um curso aqui, tá? Deixa eu ver se entra por aqui, que eu tô chamando de o curso de LaTeX, porque a intenção é que ele seja o mais completo possível, assim, e tá separado por tópicos. Então, quem se interessar, hoje é dia 20, 28, vou deixar até o dia 30, tá? Um cupom só para vocês, assim. Vai ser o FMS 30, tá? Vou criar esse cupom ainda. Aí eu vou dar 30% de desconto quem tiver interessado, tá? O nome do curso é o curso de LaTeX e ele está sendo produzido. Tem toda a primeira parte que é, tipo assim, são várias aulas que elas já estão prontas, só mostrando para vocês um pouquinho como é que funciona. Se tiver acabado o tempo, você me avisa. Já fizeram curso na Hotmart? Já fizeram algum curso pela internet? Ou não? Já? É tranquilo, não é tranquilo? É tranquilo. A área de acesso ali é porque às vezes a gente nunca fez e acha que é complicado, mas na verdade não. É, eu tenho um curso já pronto, eu tive uma turma, galera muito legal da turma. O pessoal, tipo, o cara tá fazendo pós-doutorado em física nuclear. Meu Deus do céu, tá querendo aprender comigo. É legal isso, é legal ver a galera que produz alguns conteúdos assim. Tinha um rapaz de banco também que estava comigo, que ele queria produzir em massa alguns documentos que eram repetitivos, assim. Cadê? A gente está com isso aqui pronto por enquanto, ó. Tem as boas-vindas ao curso, que aí é toda a parte básica. Isso aqui vocês vão ver que é uma introdução mesmo, assim, do que tem para dizer. Se você clica aqui em menu, olha isso, ó. Só a parte de menu tem vários botões. Aí eu tenho um vídeo só chamado menu. Eu vou explicando o que funciona cada um deles, para que serve cada um deles. Aí eu tenho um outro específico para como compilar, o botão, só do botão de compilar, que eu mostrei o processo mais rápido para vocês, mas tem como compilar, tem como deixar compilado de forma automática, tem como usar atalho, tá? Tem como usar o navegador padrão, que é o desse do LaTeX mesmo, tem como usar o Adobe, se você tiver o Adobe instalado. Então, são muitos detalhes. Tem como você compartilhar e escrever com as outras pessoas ao mesmo tempo, nem deu tempo de falar isso. Você pode escrever com outro amigo, se você estiver produzindo o mesmo trabalho com outra pessoa, ou com um grupo de pessoas, você pode escrever junto com eles. Então, algumas coisas assim, é muito legal, assim, é um diferencial bacana. E aí, já tem isso daqui pronto, ó. Normas da ABNT, são 17 tópicos aqui, e a parte inicial são 10 páginas, 10 tópicos, né? Cada um desses aqui é um vídeo explicando algo especificamente ali, tá? Aí, por exemplo, você está com vontade de ver como é que funciona, para ver se você vai acompanhar legal. Como é que funciona? Você compra e aí você tem 7 dias para se arrepender. Eu até hoje não tive nenhum aluno que se arrependeu, assim. Quem começa a ver que dá para realmente continuar e tal, e vai até o final do curso, tá? Então, eu faço com todo carinho, com toda dedicação, e aí se precisar refazer, que também é algo que nunca precisou, eu já precisei adicionar conteúdo a mais, mas refazer não. Mas se for necessário refazer algum vídeo, porque se você não entendeu como fazer e tal, eu refaço também. Então, assim, quem quiser conhecer mais, entre em contato, mas fica sabendo que já tem esse desconto aí, tá? Valor total do curso, para isso tudo que eu falei, que eu tô desde 2008, 2009, aprendendo. Até hoje ainda travo. Então, para deixar tudo isso facinho e tranquilo, tá 160. E aí tem um descontinho de 30%, calculem aí o valor de 2 pizzas, vai, no máximo aí. Se acumular, você consegue comprar tranquilo. Não, não. Eu fiz o primeiro vitalício, mas foi um grande problema para mim essa questão do vitalício. Agora eu tô fazendo um anual, porque eu vou acrescentar mais conteúdo. Daí ano que vem vai ser mais... Hã? Um ano. É muito o quê? Sim, porque você tá achando muito caro. Eu falei, oxe, como assim, cara? Só um ano, meio que isso. Nossa, gelei agora, eu falei, meu Deus, cara, 160 baratíssimo, né? Tá tranquilo, assim, tá bem acessível. E aí com esse. Tipo, é quase nada, é meio que. Só pra não ser de graça o trabalho ali. Oi? Nossa, demais, cara. E aí muita gente às vezes precisa de ajuda. E aí, tipo, é difícil encontrar quem ajuda nesse sentido, assim, de, eu quero produzir um material próprio, né? Você não consegue ver muito conteúdo na internet mostrando esse tipo de coisa. Então, eu busquei deixar bem acessível mesmo e me coloco à disposição. Quem quiser saber mais como é que funciona,
É a coisa mais fácil entrar em contato comigo, @cafemático em qualquer lugar, tá? Só mandar mensagem que eu respondo. Não dá nem não dá menos de 10 reais. 10, é. 12, né? Aí, ó. Você pensar, baixa o cartão lá, porque é um ano. E lembrando que ele não produziu tudo, ele está produzindo. Eu tô produzindo. Tô na segunda etapa. Segundo módulo. Ele está detalhando desde o início até tudo que ele sabe que vai colocar aí. É isso, até o avançado. A parte dos gráficos não deu nem pra ver, cara, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Quem se interessa por produzir. Nossa, mexer com isso, né? Não, eu mais essa ajuda dele. Mas tem muito detalhe, como ele ele sabe muito mais lá dentro. Mas é para vocês verem que, assim, é necessário, importante saber digitar no matéria. Quem vai fazer, ainda mais a gente que é da matemática, tem muita fórmula, tem muito integral, embolada, somatória, aquela coisa toda. Se você não faz uma matéria, fica muito feio. Tá? E não fica centralizado, às vezes fica ruim de ver, os índices ficam meio fora do lugar, a gente ficar. Quem sabe, ele tem vários índices, tem 2 índices, 3 índices, índice em cima, índice embaixo. Então, essa coisa ela é muito natural na matemática. Posso mostrar um. É um clássico que eu não fiz hoje, cara. Que é um ambiente matemático. A gente tá aqui no curso de matemática, eu não fiz, ó. A forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara. Olha só como que é prático desenhar a forma de Bhaskara, ó. Eu tô colocando entre 2 cifrões, tá? Porque aí vai ficar centralizado e o cifrão é para ambiente matemático. Aquela prova que eu escrevi antes, que eu tava mostrando para vocês, essas coisas aqui, assim, ó. É tudo usando o ambiente matemático. Então, escrevendo entre cifrão aqui, ó. X é igual a uma fração. A fração tem um numerador e tem um denominador. Nada mais óbvio aqui, ó. Abre chaves, fecha chaves, numerador. Abre chaves, fecha chaves, denominador. Então, o que fica no numerador? No numerador vai ficar menos b, mais ou menos. Aí tem uma raiz quadrada. A raiz quadrada é barra square root. Dentro da raiz quadrada, b ao quadrado, o elevado aqui é uma acento circunflexo, b ao quadrado, menos 4ac. No denominador, 2a. Quando a gente compila, fica lá bonitinho nossa forma de Bhaskara. É bonitinho. E dá para fazer mais rápido. No início a gente vai travando um pouco, depois vai agilizando, até ficar rápido. Mas, inclusive, faz mais rápido que se fosse hoje. Faz, com certeza. Você fica caçando. Digitar no símbolo, né? Quando você tá no teclado, você não tá nada, assim. Catando milho. Então, depois que você pega a prática disso aqui, essa parte do ambiente matemático, vocês vão decorar porque isso não é bom. Nossa, eu agradeço. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Professor Fernando, tinha um ano de 2019, teve o curso de produção a software na matemática. Foi muito interessante. Só que o espaço foi, não dava. Tinha que. Muita coisa na ementa, tinha que dar conta do resto. Obrigado, valeu. Tem alguma possibilidade de voltar? Eu acredito que não, né? Acabou de acabar. Mas eu sei de uns lugares que tem aí. O curso tá aí. E o bom também é que ele vai... Tem a parte gratuita. Eu tô brincando, tá? Tem a parte gratuita, não precisa comprar, não. Quem não tiver aí até. Acessa pelo YouTube, dá pra ver muita coisa, avançar muito por lá também. Aqui na parte gráfica, você não tem essa coisa organizada. Exatamente. E não tem como também. Não. Muita coisa que é muito mais... Vídeo antigo. Aí o pessoal geralmente nem se atreve a colocar vídeo. E aí talvez no curso vai estar tudo certinho. Vale a pena pagar o curso. E outra coisa, tem muitos aplicativos que a gente deveria saber Python. Python, nossa. Quando mistura Python com isso aqui dá pra tornar automático.
Você mesmo cria suas listas de exercícios de forma automática. Ah, eu quero criar 1000 exercícios. Agora você cria 1000 exercícios. Se souber um pouquinho de programação e o LaTeX. Então, assim, tem que buscar esse programa. Por exemplo, quem souber Python avançado em matemática, tem doutorado garantido. Com publicação na computação e na física. Lá no programa de física. Não tem esse profissional. A gente tem um cara que é da TI, o cara sabe muito Python, mas você faz um problema matemático, o cara não consegue fazer. Ele não entende o problema físico. Tem que partir da especificidade, você né? Entendeu? E aí, como que eu falo pro cara? O cara não sabe o que está acontecendo. Ele fala, não. Aí eu que tenho que ficar, aí fica muito difícil o trabalho. Às vezes a gente consegue ainda fazer alguma coisa, mas se tiver um cara da matemática que manja de Python, é mestrado, doutorado assim, tranquilo. Publicação fácil. É mais fácil da matemática aprender programação do que o contrário. Né? Tem até um filme assim, né? Que são as pessoas que cavam um buraco, aí elas são enviadas para um meteoro que vai cair na Terra para cavar um buraco lá e plantar uma bomba. Então, é muito mais fácil você treinar a galera que já sabe ir para o espaço a cavar um buraco do que o contrário que eles fizeram, que eles treinaram a galera para ir para o espaço. É meio que isso, assim.